Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês sobre matemática financeira. Vamos deduzir a fórmula do juros simples e a fórmula do juros composto. Se liga aí então. Então vamos lá. A gente viu na aula passada o exemplinho sobre como que aplica esses juros sem pensar em fórmula nenhuma, né? Agora a gente vai deduzir essas fórmulas. Vamos começar primeiro com a fórmula do juros simples, que é mais fácil da gente entender. Então é assim que funciona. Eu tenho um capital, vou chamar ele de C, tá? Então, o nosso capital aqui, capital inicial, que começou, tá? Beleza, esse capital vai sofrer um juros, né? Então, uma taxa de juros, tá? Então, o meu juros é o quê? É o capital vezes a sua taxa. Lembre que a taxa é sempre em sistema decimal, e a gente vai usar I para taxa. Então, o I é a taxa e o J é o juros. Ok? E no final eu vou ter o montante. O montante é quem? O montante é o meu capital mais os juros que ele rendeu. Ou o que eu vou ter que pagar, né? Beleza, é isso. E aí a gente viu que no primeiro mês ficava assim. No segundo mês eu ia fazer a mesma coisa, só que o capital, esse montante aqui, ele vinha para cá, minha nova dívida, né? Na tabelinha que a gente fez na aula passada. Aí, os juros era o mesmo, os juros era de novo, capital vezes o I. E o montante 2, eu vou chamar aqui de montante 1, e aqui agora de montante 2, seria quem? O montante 1 mais os juros do período. Ok? Mas os juros do período é igual aos juros anterior. Se eu substituir isso daqui aqui, eu vou ficar com o seguinte: o montante 2 é igual a capital mais juros mais juros. Mas quem é juros mais juros? Juros mais juros é C vezes I. Então vai ficar assim: o montante 2 é capital mais C vezes I mais C vezes I. Então, o montante 2 é igual a C mais 2CI. Só que a gente não deixa a fórmula desse jeito, a gente deixa assim. O montante 2 é igual, bota o C na evidência, C que multiplica 1 mais 2 vezes o I. Então, botei o C na evidência, então saiu daqui, saiu daqui. Bom, beleza. Quem é esse 2 aqui, ó? Quem é esse 2? Esse 2 para nós é o tempo. É o tempo de capitalização, é quanto tempo o seu dinheiro vai ficar inserido, rendendo ou pagando juros, né? Isso é o nosso tempo. E ao invés, então, de eu colocar 2 aqui, eu vou pôr T. E a gente vai ficar com a seguinte fórmula. O montante, no juros simples, hein? O montante é igual a capital vezes 1 mais T vezes I. Fecha parênteses. Então, essa é a fórmula do juros simples. Vou marcar aqui, ó. Juros simples, para você não esquecer. Tá? Então, anota essas informações, dá um pause no vídeo, anota ela. Tá? Vem aqui e anota a sua formulinha de juros simples. E agora nós vamos definir a fórmula do juros composto. Então vamos lá, para a nossa fórmula do juros composto. Você tem um capital, esse capital vai render um juros, esse juros é o capital vezes a taxa, ok? Essa taxa vai render um montante, chamar de montante 1. Então o montante é o capital mais os juros que ele rendeu. Então a gente viu que para os juros composto, para o simples e para o composto, a primeira linha ela é igualzinha. O que muda é a partir da segunda. Como que vai ser o montante aqui? Então, vou usar esse montante e o próximo juros, que não é o mesmo que esse, então vou chamar de juros 2. Aqui é juros 1 e aqui é juros 2. Vai ser o montante 1 vezes a taxa. É isso que muda aqui. Que eu vou levando os juros anterior para o próximo. Né? E aí eu vou ter um montante 2. Vamos definir quem vai ser esse montante 2 aqui agora, para a gente tentar definir a fórmula geral. O montante 2 vai ser o seguinte:
o montante 1, que é o que tinha aqui no começo, mais os juros que rendeu, o montante 1 vezes a taxa. Bom, se eu tenho montante 1 aqui e montante 1 aqui, põe esse montante na evidência. O montante 2 é igual ao montante 1, que multiplica 1 mais o I. Mas quem é esse montante 1? A gente não quer o montante 1 na nossa fórmula, a gente quer o capital. Então vamos olhar para cá. Ó. O montante 1 é o capital mais os juros. E os juros é o capital vezes a taxa. Então, eu posso trocar que o montante 1 é igual a capital mais capital vezes taxa. Ó. Troquei juros por isso. Então veja que são bastante trocas que eu tenho que fazer. E aí eu posso falar que o montante 1, colocando o capital na evidência, é o 1 mais a taxa. Então, essa informação eu vou substituir aqui, ó. Veja bem para não ficar uma bagunça aí nas suas anotações. O montante 2 vai ser, no lugar do montante 1, coloco C que multiplica 1 mais a taxa. C que multiplica 1 mais a taxa. Só que esse 1 mais a taxa também continua. 1 mais a taxa. E aí o que aconteceu aqui? Ó? Eu fiquei com o seguinte, que 1 mais a taxa vezes 1 mais a taxa, uma coisa vezes ela mesma, é ela ao quadrado. E aí, ó, aquele 2 que apareceu também no juros simples, ao invés de aparecer multiplicando, ele apareceu elevando. Apareceu aqui, ó, aquele 2zinho que a gente tinha. E quem que é esse 2? Esse 2 é o tempo. E é exatamente essa diferença para a fórmula do juros simples para o juros composto. O juros simples, ele vai multiplicando a taxa pelo mesmo valor. O juros composto, ele vai elevando a taxa pelo mesmo valor. Então, ó, a fórmula final fica o seguinte: o montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, tá? Tem gente que gosta de usar o tempo N, tem gente que gosta de usar o tempo T, tá bom? É isso que você precisa anotar aí. Essa é a fórmula do juros composto. Anote as suas informações, ó. Anote todas elas aí, dê um pause na tela se for necessário. Compare as fórmulas agora, ó. A fórmula de juros simples e a fórmula de juros composto, ó, onde vai o T. Veja que é somente ele mesmo que muda de posição, ó. Tá bom? Então, deixe seu like, compartilhe essa informação, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.